Então vamos lá. Fernandão, semana passada a gente falou um bocado a respeito da nefrolitise, acho que tanto da parte epidemiológica, um bocado a respeito de diagnóstico, das dificuldades, né, das limitações, por vezes, dos exames. Você tem alguma coisa a mais que você queira ponderar nesse sentido, que talvez tenha ficado vago, que você fala assim, não, peraí, isso aqui eu acho que vale a pena a gente falar alguma coisinha, ou seguimos já para a parte de tratamento? Então, na verdade, sim, um reforço do ponto de vista das orientações, eu acho que diz respeito à análise do cálculo, me perguntaram disso depois em off, se não valeria a pena fazer a análise universal do cálculo renal. Então, primeiro, só reforçando que, em caso de análise, sempre fazer análise cristalográfica, análise física da pedra, tem vários métodos, como eu disse na live passada, mas essa análise cristalográfica, ela te conta, na verdade, a biografia do cálculo, que foi o histórico de formação dessa pedra. E, sempre que possível, seria desejável você analisar. Então, num cenário ideal, agregaria informação à sua tomada de decisão. Mas eu te diria, então, que na prática a gente consegue resolver a maioria dos problemas com o estudo metabólico bem feito, como a gente descreveu. Essa análise cristalográfica ela vai preencher algumas lacunas, aquelas que eu descrevi, cálculos raros, ajudar na programação do tratamento urológico, orientar no manejo de cálculos de monocomponentes, né, de componentes isolados. Então, dado o custo e a dificuldade de acesso ao estudo cristalográfico, a gente acaba sendo um pouco mais conservador na solicitação. Mas num cenário ideal, eu te diria que se você puder analisar de maneira física o cálculo renal, seria desejável, tá? Eu gosto muito, você me conhece, você sabe que eu gosto muito de analogia. E, eventualmente, o próprio paciente me pergunta, pô, não vale... Chega, às vezes, já com cálculo guardadinho e tal. E eu falo exatamente o seguinte, olha, é como se você estivesse construindo um quebra-cabeça, mas na maior parte das vezes a peça que você vai colocar com a análise cristalográfica do cálculo não vai mudar muito aquilo que você já conhece ali das peças que estão no tabuleiro. Isso não muda muito aquilo que você vai fazer em termos de tratamento, principalmente, que inclusive é o nosso métier de hoje aqui da live. Não sei se você concorda com isso. É isso aí, exatamente isso. Então, beleza. Fernandão, eu pensei, se você achar que tiver algum outro desenho, mas eu pensei em, primeiro, a gente falar aquela coisa para todo mundo. Quais que são as recomendações universais que dá para a gente seguir, tentando aí colocar grau de evidência para cada uma delas, na medida do possível, e depois a gente separar pelas principais alterações metabólicas, a hipercalciúria, a hipocitratura, a hiperoxaluria e tantas outras, e o que a gente faz, e obviamente a gente vai responder as perguntas que pintarem, e eu vou te colocar também algumas sugestões aí de situações mais difíceis, mais complexas do nosso dia a dia. Você é um cara que gosta e trabalha há muito tempo, né? A gente lembrou do Zé aqui, que foi um dos seus grandes mentores e que te deixou esse lastro da litíase aí no seu DNA. Pode ser assim? Pode ser, né? Então, beleza. Pode ir, vai lá. Não, vai lá. Você manda. Não, achei que já era para emendar. Não, na verdade eu ia começar o seguinte. Bom, recomendações universais. O sujeito forma cálculo. Aí eu não vou entrar no mérito, se é 1, se é 2, se é 15, 20. O que dá para você chegar para ele e falar assim, olha, faça isso. E outro, talvez, quem sabe isso pode te ajudar? Tá, então essa divisão didática ela é bem interessante, né, então, porque além de ser uma dúvida muito recorrente no consultório, algumas medidas elas têm um claro impacto significativo com um bom nível de evidência, tá? Então, a primeira delas, que a gente poderia classificar como um grade aí 1A, tem a ver com a diluição urinária. Então, lembrando daquela nossa discussão sobre o mecanismo ou sobre o processo litogênico, o processo litogênico é uma interação de 4 fatores, vamos lembrar, né? São os fatores litogênicos em excesso, solutos, falta de protetor,
Então, é um desequilíbrio entre os fatores litogênicos e os protetores da litogênese. A interação do fluido com o intertício, a gente deu o exemplo da placa de Randall, e, por fim, o pH urinário, direcionando para um ou outro cálculo. Então, a interação dinâmica desses fatores vai proporcionar litíase. Isso nos orienta em relação às orientações universais. Então, a diluição urinária é uma delas. Então, a gente orienta que o paciente tome uma quantidade de líquido suficiente para produzir um débito urinário próximo de 2 litros em 24 horas, então, como regra geral. Isso é interessante, né, porque a gente tende a ter um olhar crítico sobre essas orientações mais universais, mas aqui eu te diria que talvez seja uma exceção. Porque a litíase, cara, ela é um processo físico-químico. Então, basicamente, ela tem a ver com a quantidade de soluto e a quantidade de solvente. Portanto, essa questão da produção de 2 litros independe do tamanho corporal. Então, independente do tamanho da pessoa, se você chega aí próximo desse volume, entre 2 e 2,5 litros de débito urinário, você trabalha numa zona mais confortável em relação ali à supersaturação e o limiar de formação de cálculo renal, por assim dizer. Então, independente do tamanho corporal, produção aí de uma diurese próxima de 2 litros dia. Essa é uma notação prática, né, Nilo? Porque isso varia de pessoa para pessoa. Então, se tem indivíduos, por exemplo, que têm perdas gastrointestinais crônicas, esse indivíduo vai ter que tomar mais água do que um outro que eventualmente não tem. Indivíduos que trabalhem em situações de alta transpiração ou que sejam constitucionalmente transpiradores excessivos, esses indivíduos vão ter que tomar mais líquido. Então, é por isso que a gente não orienta necessariamente sobre a ingesta de líquido, e sim sobre a produção do volume urinário, sobre o débito urinário. Então, a orientação é muito marcada aí pelo débito urinário. O que você usa de dicas práticas para o seu paciente? Porque, ok, ele pode ir no dia do lado do estudo metabólico, às vezes até bebe um pouco mais de água, porque tem aquele estímulo de fazer bonito frente ao médico e tal. O que você usa assim, não, olha a cor da urina, mede o volume de água que você toma. Como é que você usa isso na sua prática clínica? Então, assim, olhar o aspecto da urina é fundamental, né? Então, a urina tem que ficar clarinha, mais próxima da cor da água. Se isso estiver acontecendo, você está provavelmente dentro de um ambiente de saturação urinária segura. E a outra, né? Então, assim, eu também dou uma orientação prática em relação ao tanto que ele vai tomar. Então, vai ficar inicialmente aí com essa regrinha de 2,5 litros de líquido dia. E aí, depois, com o controle da minha metaflaxia, né, a monitorização do volume urinário, eu vou fazendo os ajustes individuais, sempre enfatizando muito. Em regra, eu tenho uma boa aderência a essas orientações, pedir o paciente para não mudar muito o volume de ingesta hídrica no dia da coleta. Lembrando que a orientação de ingesta é preferencialmente com água mesmo, são fluidos hipotônicos, né? Então preferencialmente a água. Mas eu sempre gosto de ter a limonada como aliada, tá? Muitos pacientes não gostam do sabor da água, por incrível que pareça, né? Tem gente que não gosta, tem um pouco de aversão aí à água. Então, uma estratégia é você saborizar a água. Então, você pode espremer ali um limão ou a própria limonada mesmo. Aí você tem a vantagem do paciente estar ingerindo o citrato junto. Então, isso é uma regrinha prática que eu uso com muita frequência. E outros líquidos, Fernando, já que você já tocou nesse assunto, café, bebida alcoólica, refrigerante, sucos variados, como é que você vê isso? As bebidas hipotônicas não alcoólicas, elas são bem-vindas, elas vão entrar aí na conta, vamos dizer assim. O álcool, né, tá interessante, né? Na aula do congresso até me fizeram essa pergunta. Há trabalhos, tem até uma meta-análise muito interessante publicada o ano passado, a meta-análise mais robusta a respeito de hábitos e litíase, mostrando um fator protetor da ingesta alcoólica para todas as bebidas, vinho, cerveja, provavelmente por um mecanismo aí de diluição urinária em função da inibição do hormônio
é antidiurético. Mas ninguém vai ficar tomando álcool para poder diluir a urina, né? Isso é uma coisa ocasional. Mas essa pergunta ela é comum no consultório. E, em relação a esse aspecto específico, o paciente não precisa ter tanto medo, tá? E as outras bebidas hipotônicas são todas bem-vindas. O café também é uma outra curiosidade, né? O café, ele parece que tem um efeito protetor per si. Então, e aí eu não vou entrar exatamente nos mecanismos, mas o café ele tem uma ação aquarética, e essa ação aquarética do café ela pode talvez ajudar aí na diluição urinária e reduzir a formação de cálcio. E refrigerante? Então, os refrigerantes é o seguinte, refrigerante, eu, como regra geral, orientaria a não tomar pela porcaria que eles representam, tá? E aí não é só em relação a litíase, em relação à saúde em geral. Mas na situação do indivíduo tomar e você tiver que persuadi-lo a escolher algo menos pior, o pior seriam os refrigerantes tipo cola, que são mais ricos em oxalato, poderiam piorar ou induzir um eventual oxalúria. Então, refrigerantes tipo cola não são uma boa. Já aquelas águas carbonatadas que tenham citrato, ou até refrigerantes que sejam ricos em citrato, podem ser uma opção. Mas entenda, eu não estou estimulando a tomada desse tipo de bebida. É que numa situação ali de diálogo frente ao seu paciente, pode ser uma escolha menos pior, tá? E assim, eu acho que tem que ficar muito claro, a boa parte dessas evidências são derivadas de estudos observacionais. Ou seja, eles geram a hipótese, mas eles não garantem a causalidade, né? Então, acho que a mensagem final tem que ser o seguinte, olha, galera, capricha na água e o resto vai de boa, ela pode entrar, você não precisa tirar da sua vida Água e limonada, completamente. um litiásico, tá de bom tamanho. Água com gás, é outra pergunta bem frequente que eu recebo no consultório. Efeito neutro. Beleza. Concordo plenamente. É O gás é basicamente. efeito neutro, a água é efeito, obviamente. Se isso for, né, Netão, a porta de entrada para aquela pessoa tomar água, que seja com gás, tá? Que seja com gás. Eu teve uma época, uns anos atrás, que eu escrevi um post no meu blog sobre tratamento da litíase e minha mãe adorava a retórica dela era usar esses ditos populares, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que pula, cada macaco no seu galho. E ela usava muito, você é aquilo que você come. Eu chamei o post de você é aquilo que você come e bebe. Eu dei uma parafraseada aí. E especificamente naquilo que você come, antes da gente entrar nas várias alterações metabólicas, o que você diria para um litiásico do ponto de vista de alimentação? Eu vou tentar dar uma compilada mais prática, atrelando com a evidência que eu me baseio, tá, Netão? Então, Beleza. primeiro em relação ao sódio. Então, sódio a gente pode chamar a restrição salina, ela ajuda na redução de litíase. Por que mecanismo? O sódio, ele caminha junto com o cálcio no túbulo proximal. De tal modo que quando você tem um aumento da ingesta de sódio, você vai ter um aumento da excreção urinária de sódio. E o cálcio vai junto. Então, o cálcio e o sódio, eles vão embora junto na urina. Então, uma dieta rica em sódio, ela é uma dieta indutora de calciúria. Isso para um paciente já hipercalciúrico vai piorar o problema. Então, restrição salina é uma boa com nível de evidência 1B, tá? A outra seria... Deixa eu te colocar, então, já que você falou do sal, antes de você partir para o próximo ponto. Do ponto de vista prático, o que significa? Você acha que precisa ficar aquela coisa neurotizante de ficar medindo exatamente quanto de sal se come, do ponto de vista de cloreto de sódio? Ou você tem alguma coisa do ponto de vista prático? Então, para as pessoas mais cartesianas que gostam do número, é abaixo aí de 5 a 6 gramas de NaCl, tá? De cloreto de sódio. Mas na prática, Netão, eu estou muito com você. É tirar o saleiro da mesa, tirar o alimento processado, hiperprocessado, que tem uma carga salina muito abusiva, reeducar o paladar em relação ao sódio. Então, assim, evitar alimentos processados.
tirar o saleiro da mesa e se educar na cocção, como é que a No gente faz? cozimento do alimento, né? No Na parte do cozimento, tempero. no cozimento, eu sei que é um chefe de cozinha, uma estratégia prática adequada, tá? Beleza, bom Mas demais. Sei. nunca é isso, tá? 5 a 6 gramas dia. Eu falo que tem muita gente que tem esse cartesianismo, mas você vê que na prática clínica é muito difícil, né? Aquela coisa, vamos urinar 2 litros por dia, vamos comer 5, 6 gramas de sal. E aquela coisa, a gente sabe que existe uma variabilidade interpessoal, que tem gente que vai ter que ser 4, tem gente que vai ter que ser 8. Vai poder ser 8, né? Então, não dá, nós aprendemos durante a faculdade a parametrizar o negócio e a olhar aquilo a ferro e fogo. E não é assim que no mundo real funciona. Então, olha o que está acontecendo, né? O cara chega e fala assim, eu tô comendo assim. Cara, tá dando certo. Você parou de ter cálculo, tá diminuindo. Então tá bom. E aí, assim, em relação ao sódio, né, então, a gente tem um parâmetro muito objetivo, que é o controle da natriúria ao longo do segmento do paciente. Eu sempre meço o sódio. Então, isso é sempre meço e reforço para que ele não mude o padrão alimentar dele durante a coleta de controle. Então, eu consigo ter um dado objetivo de como é que está esse ingesta, tá? Então, o controle da natriúria aí é muito, muito importante. Então, isso ajuda muito a gente na prática. Outra orientação é em relação à frutose, né? Então, aqui é uma outra orientação que a gente tem um nível de evidência robusto, pelo menos aí 1C, para restrição de frutose no contexto da síndrome metabólica barra litíase úrica. Vamos dar uma recapitulada. A litíase úrica é um cenário no qual, a síndrome metabólica é um cenário no qual a urina está muito ácida. Então, em função da resistência insulínica, o rim perde a capacidade de produzir o ânion amônio, que é um dos elementos que controla o pH urinário junto com a acidez titulável. Isso torna a urina demasiadamente ácida e essa acidez urinária desloca a formação de cálculo para o sentido da cristalização do urato. Então, urina ácida, ela leva à formação de cálculo de ácido úrico. Essa acidez urinária, ela é tanto maior quanto maior for o consumo de frutose. Então, frutose, nesse contexto da síndrome metabólica barra resistência insulínica barra litíase úrica, é o grande vilão da história. Porque esse consumo excessivo de frutose prejudica a produção renal de amônio. Portanto, o pilar terapêutico do ponto de vista de mudança de hábito nutricional para o indivíduo nesse contexto é a redução no consumo de frutose. E quais são as duas principais fontes de frutose, né? Então, você que é um especialista nisso, você tem uma fonte natural, que ela pode contribuir para esse fenômeno, mesmo sendo uma fonte natural, que é o açúcar, a frutose é o açúcar da fruta. Mas você tem, na verdade, o vilão mais agressivo disso, que é aquele xarope de milho rico em frutose, que é um artefato construído pela indústria alimentícia para dar excesso de sabor aos alimentos, confere hiperpalatabilidade aos alimentos. Essa frutose sintética, artificial, colocada nos alimentos para aumentar a sua palatabilidade, essa que é o grande vilão da história. E esse elemento da indústria alimentícia virou o jogo em relação à síndrome metabólica, e a litíase úrica é uma das pontas dessa partida que a gente está perdendo, né? Então, você foca muito nesse tipo de... Aí são as coisas adoçadas, né, em geral. Isso está no refrigerante, isso está no biscoitinho recheado. Então, a indústria não usa o açúcar para adoçar. Ela usa o xarope de milho em frutose. A gente brinca, né, Netão, que isso foi a vingança dos japoneses com os americanos, né? Os americanos, eles julgaram a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, e os japoneses criaram o xarope de milho rico em frutose e inundaram os Estados Unidos dessa porcaria, e eles estão colhendo os frutos do ponto de vista de mortos
já superou em muito o que a bomba atômica fez de estrago, né? E vou te falar mais, Fernandão. A frutose, ela está também no próprio açúcar, né? Metade do açúcar, o que dá o sabor doce ao açúcar é a frutose, então não dá para esquecer do açúcar utilizado. Mas tem coisas que as pessoas, às vezes, estão tomando achando que são saudáveis, né? Esses líquidos de reposição hidroeletrolítica, né? Os Gatorade da vida, um chamate que ele está tomando industrializado. Tudo isso, normalmente, tem coisas. O dia que eu descobri que aquele pãozinho, aquelas bisnaguinhas, Seven Boys, que aquilo tinha xarope de alta concentração, eu falei, cara, não precisa ter o gosto doce, né? É exatamente, eles usam isso para dar hiperpalatabilidade. Essas coisas doces, essas coisas empacotadas ou engarrafadas pela indústria, em regra, é xarope de milho. Então, se está engarrafado pela indústria ou empacotado pela indústria, em regra, é xarope de milho. Isso, para um indivíduo com síndrome metabólica, é altamente deletério. Mas eu gostaria de enfatizar que, nesse contexto, até o açúcar da fruta. Você lembrou bem, né, Tom, da sacarose. A sacarose, na verdade, é um dímero, né, de frutose e glicose. Então, metade dela é frutose. E aí, na verdade, você tem um duplo vício, tá, Netão? Porque no açúcar de mesa, você vai ter a frutose, dando todos esses malefícios que eu acabei de descrever, mas o dímero, sacarose, glicose, frutose, aumenta a absorção intestinal de cálcio. Então, ela é, per se, indutora de hipercalciúria. Então, esse indivíduo, aí eu já estou falando da hipercalciúria, já não estou falando mais da diátese úrica, me refiro à hipercalciúria, ela pode ser exacerbada pelo açúcar de mesa, nosso açúcar comum. É uma outra dica nutricional. Para esses pacientes hipercalciúricos também você toma cuidado com o abuso de açúcar, tá? E se você não tiver cálculo, também toma cuidado. Exatamente. Então já dá uma série de problemas. E uma coisa, um dado técnico que eu acho que a gente comentou na live passada, que eu acho bom relembrar não necessariamente, na realidade, na maioria das vezes, você não vai ter o cálculo puro de ácido úrico, né, Fernando? Ele vai fazer o núcleo, né, o nicho inicial de ácido úrico e vai ter oxalato de cálcio, normalmente, o fenômeno em volta dele. Que a gente escreveu na live passada, né, então. Essa é uma outra dica importante, né? A outra é o oxalato, que é uma substância que gera muita dúvida, tá? Então, todo paciente que tiver um contexto de oxalúria, você deve, principalmente a oxalúria de natureza intestinal, que a gente chama de oxalúria entérica, você deve orientar o seu paciente a restringir o oxalato. Quais são as principais fontes de oxalato alimentar, do ponto de vista prático? Nosso amigo, você vai ver isso em literatura, você vê com ruibarbo, né? Acho que eu nunca comi ruibarbo na vida. Então, na prática, o que você orienta o seu paciente? Castanhas, elas são fontes importantes de oxalato. Amendoim, uma outra fonte importante de oxalato. Espinafre, fica atento com espinafre. Laranja é uma fonte rica em oxalato, rica em frutose, mas agora me referindo especificamente à oxalúria, toma cuidado com o consumo de laranja. Chocolate, aí eu estou me referindo ao cacau, né? O chocolate, ele é um indutor de oxalúria. Batata inglesa é um outro indutor de oxalúria, e couve-flor. Então, na prática, no dia a dia, se você se restringir a essa gama aí de alimentos, você já deu uma boa orientada ao seu paciente. E não custa lembrar que no contexto da oxalúria, você deve, caso o paciente faça ou tenha intenção de fazer suplementação de vitamina C, você deve desencorajá-lo, porque a vitamina C ela é metabolizada pelo fígado em oxalato e vai piorar uma eventual oxalúria. Então, vitamina C não é uma suplementação adequada para pacientes litiásicos, normalmente os pacientes com litíase associadas à oxalúria, tá? Então, esse é um ponto Deixa eu dar uma dica que eu lembrei aqui, outra fonte riquíssima de frutose, porque às vezes as pessoas ficam com medo de fruta, e o grande problema da frutose na fruta são os sucos, né? É o sujeito que toma um suco de laranja, porque você concentrou e tirou a fibra. Então, você, literalmente, esse é talvez o grande vilão, muito mais do que qualquer fruta, por mais doce que ela seja.
Você comentou, Então, Davi. uma curiosidade, tá? Todo mundo, paciente pergunta, tomate, tem nada a ver, tá? Tomate um Tomate é um elemento clássico. clássico que O pobre do tomate, né? ganhou a fama. Você comentou da vitamina C, eu vou puxar para a moda do momento, que é a vitamina D. Que todo mundo que chega no consultório está repondo vitamina D. E ela? Então, em doses, eu te diria, de reposição fisiológica, vamos usar essa descrição para suplementação, o risco é muito pequeno. O grande problema é a hipersuplementação, vamos chamar assim, a suplementação suprafisiológica da vitamina D, sobretudo associada a cálcio. Então, isso pode, eventualmente, piorar a hipercalciúria do paciente. E, às vezes, piora de maneira expressiva. Mas eu te diria que a reposição honesta da vitamina D, ela não está implicada com o aumento da litíase, tá? Então, você não precisa ter medo fazendo reposições fisiológicas da vitamina D. O risco é o exagero na suplementação. Defina fisiológico para o pessoal. Então, aí a gente manter ali aquele nível clássico entre 30 e 100, né? De nível alvo de vitamina D. Então, dentro dessa margem aí, dificilmente você vai produzir uma hipercalciúria no paciente. Mesmo em termos de... já hipercalciúricos, tá? Não precisa ter muito medo disso, não. Em termos de dose diária, você tem normalmente algum nível Então, que você acaba usando? Tá, aí depende, né? Então, se o paciente tiver uma deficiência, eu faço aquele esquema clássico de suplementação. 50 mil unidades por semana, durante 8 semanas. Depois deixa aí uma dose de manutenção de 50 mil unidades por mês, monitorizando esse nível aí periodicamente. Algo próximo disso aí não traz risco nenhum para o paciente. O nível ideal é de 30 a 100. Eu fiz uma revisão recentemente, não relacionada a cálculo, mas falando de vitamina D, de grandes trials, grandes RTs, que tentaram mostrar algum tipo de benefício em desfecho clínico para a vitamina D. Neoplasia, doença cardiovascular, depressão, a grande maioria deles são negativos, mas os melhores trials, eles usaram no máximo uma dose de média de 2.000 unidades dia, que vai dar algo próximo aí desses 50 mil, principalmente quando você usa no mês, né? Não semanal. Não entendi? É uma questão de praticidade, eu acho que é um esquema prático. Só lembrando, né, Neto? A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. Então, eu vejo muito paciente tomando vitamina D longe de refeição gordurosa. Não vai absorver. Então, às vezes, não é o seu esquema que não está funcionando. É a forma que você orientou o paciente a tomar. Então, é sempre tomar depois de refeição gordurosa. Tá? Beleza. Então, só finalizando, nessa dose que eles usaram até 2.000, eles não viram grandes diferenças, não conseguiram achar grandes benefícios em desfecho clínico, mas também não viram grandes riscos. Então, eu acho que a gente está naquela seara de ainda não sabemos exatamente o potencial benefício, mas o risco de dor acaba não sendo tão alto quando você tem um mínimo de cuidado. Eu acho que talvez seja a mensagem. Então, em um cenário que acontece muito conosco, às vezes o paciente já chegar tomando, e eles perguntam se pode ou não, foi exatamente o questionamento que você fez, né? Às vezes acontece, olha, meu geriatra, minha ginecologista passou essa suplementação de vitamina D, eu sou uma litiásica de repetição, eu posso continuar tomando? Então, eu acho que dentro desses limites que acabou de descrever, é seguro. Beleza. E vamos pegar esse caso. Esse cara chegou, ele nunca fez estudo metabólico e achou uma hipercalciúria. E aí? O sujeito, ele chegou para você, ele é litiásico, ele nunca fez estudo metabólico. O geriatra dele passou a vitamina D para ele está com uma hipercalciúria. Nessa situação. Não, pois você mantém. Mantém. Tá, beleza. Ações universais para a gente não deixar de falar. Isso, exatamente. Proteína, que é uma outra grande discussão, tá? Em relação à ingesta proteica. Então, veja, no indivíduo metabolicamente ativo, cujos critérios a gente descreveu na live passada, esse tem que ter um cuidado com a ingesta proteica, sobretudo a ingestão de aminoácidos ricos em enxofre, aminoácidos sulfurados, porque
a carga ácida oriunda da ingesta dessa proteína ela é maior. Existe um tamponamento do próton pelo osso, uma troca pelo cálcio. Isso pode piorar a hipercalciúria do paciente. Então, é aconselhável que você oriente o seu paciente litiásico metabolicamente ativo, sobretudo os hipercalciúricos, a ter um cuidado na ingesta proteica. É óbvio, você não vai colocá-lo num regime de absoluta restrição proteica, não é essa a indicação, mas você tem que ter um cuidado. Você precisa trabalhar com uma certa margem de segurança, que para esses pacientes muito ativos vai ficar próximo ali de 0,8, tá? Em relação à ingestão de proteína animal de aminoácidos ricos em enxofre. Isso aí tem um grade 1C de recomendação, tá? É óbvio que nós estamos falando, por exemplo, situações muito específicas, né, às quais a gente já se deparou, né? É um paciente com síndrome metabólica, com uma franca litíase úrica, e você eventualmente colocou numa estratégia de restrição de carboidrato, teve que aumentar um pouquinho a ingesta proteica. É muito provável que a resultante final dessa estratégia nutricional ela acabe reduzindo litíase. Mas você tem que estar atento. Acompanha aí a acidez, o pH urinário do seu paciente. Tenta, eventualmente, utilizar outras estratégias alcalinizantes, né? Vegetais, eles são bons alcalinizantes de urina. Então, é um cenário no qual você tem que ficar monitorando. E aí vale uma outra dica, né? Muito mais do que você ficar apegado a elementos isolados da nutrição, oxalato, proteína, sódio, eu acho que é muito mais interessante você pensar em padrão alimentar, mudar o paradigma, né? Sair do paradigma binário, um nutriente, um desfecho, e entender a nutrição do litiásico como um paradigma multifatorial. Então, é óbvio que você vai usar os elementos que você encontrou na sua avaliação metabólica e tenta desenhar um padrão alimentar que ataque os vários flancos encontrados na sua avaliação metabólica. Então, eventualmente, você vai atacar a frutose, esse paciente tem uma urina muito ácida, você pode eleger uma estratégia dietética mais alcalinizante, são as chamadas dietas alcalinizantes, né? E aí os vegetais são uma boa estratégia. Para o paciente que tem um problema com oxalato, você vai especificar mais a restrição de oxalato. Então, o padrão alimentar ele é muito mais importante do que o ataque a um nutriente isolado. Tá? Eu sou muito mais dessa ali. Então, com a hora que eu monto o meu diagnóstico metabólico e vou orientar as orientações, vou fazer as orientações nutricionais, eu penso muito mais em padrão, entendeu? Tento montar esse quebra-cabeça dentro desses conceitos práticos que a gente acabou de discutir e faço essa orientação baseada em padrão, tá? E vou te falar mais, eu concordo plenamente com você com relação a essa questão do padrão. E uma coisa que eu vejo com muita frequência, sempre que eu falo, sempre que eu vejo no consultório o tema nutrição, e é basicamente com todo paciente que eu acabo comentando alguma coisa, as pessoas têm tendência a de ficar olhando o que elas não podem comer. Eu não posso comer ruibarbo, eu não posso comer espinafre. Você come? Não. Mas então acabou. Está resolvido o problema. A gente tem que olhar o que você come. E não o que você não está comendo. Você engorda, você forma cálculo, você tem algum desfecho relacionado ao seu padrão alimentar pelo que você come, e não pelo que você deixa de comer. Exato. Então, é uma coisa que é óbvia, mas que muita gente fica nessa coisa de ficar repetindo, às vezes, alguns alimentos e o paciente com cara de paisagem, passando assim, cara, mas eu não como nada disso. E aí? Né? Então, acho que tem que ficar atento. E aí eu queria te fazer uma provocação, Fernando, com relação a proteína especificamente, porque a hora que você vai para a literatura ela não é você não tem grandes randomizados no cenário de nefrolitíase, mas você tem alguns poucos randomizados usando doses variadas de proteína que não conseguiram corroborar em termos de desfecho clínico, ou seja, formação de cálculo, recorrência, crise, aquilo que o mecanismo nos aponta. E, eventualmente, a gente tem alguns casos, você já deve ter visto um ou outro, de pacientes que caem para uma dieta mais carnívora e às vezes melhoram. E aí? Eu nunca brigo contra a realidade. Se eu eventualmente me deparar com esse paciente, que não é a regra, eu não costumo encontrar isso, entendeu? Mas se porventura eu encontrar,
essa situação hipotética que você descreveu. Eu não vou brigar contra a realidade nunca. Na verdade, em cenário nenhum em medicina eu brigo contra a realidade. Eu entendo, na verdade, que o mecanismo científico que a gente tem é um mecanismo estatístico, entende? E quem conhece de estatística sabe que a estatística é um construto mental que o ser humano criou, e essa criação gerou uma figura que não existe no mundo real, que é o paciente médio. O paciente médio não existe no mundo real. O que existe é o paciente individual, aquela pessoa que apareceu na sua frente. Só que nós lemos os trabalhos baseados no paciente médio, que é um construto artificial da mente humana. Se você não tiver a dimensão não tiver uma crítica em relação ao que isso significa, diante de uma situação como você me descreveu, eu vou brigar contra a realidade. Eu nunca faço isso. Eu costumo dizer, nesse cenário de explicação das limitações da média, que é você confiar cegamente no Waze. O Waze ajuda pra caramba, mas ele pode te colocar numa roubada. Se você seguir aquilo ali cegamente, você pode cair num local que não tem nada a ver com aquilo que você quer. Então, é a mesma coisa, né? Os dados, né, a ciência, eles são norteadores. Mas tem uma coisa ali... Acontece, assim, já aconteceu nesse cenário específico. Eu sempre gosto de ir para o extremo, que é uma situação que está inundando os nossos consultórios. Tá? É importante que a audiência tenha atenção a isso, que é a litíase úrica decorrente da síndrome metabólica / resistência insulínica. Nesse caso, você põe o indivíduo numa estratégia de restrição de carboidrato, esse indivíduo melhora, óbvio, que às vezes tem até um aumento relativo no consumo proteico, isso acontece no dia a dia, e o pH da urina melhora. Ora, como o pH da urina pode melhorar se você está aumentando a carga ácida através do consumo proteico? Por que isso acontece? Acontece exatamente porque você melhorou a resistência insulínica. O rim começa a gerar amônio de novo. Então, ele ganha capacidade de tamponamento. Então, em boa parte dos casos, só pelo fato de você melhorar a resistência insulínica, você vê o pH da urina do paciente melhorar. Agora, você tem que ter atenção a isso. O médico não olha isso com muita frequência, entende? Então, no meu paciente úrico com síndrome metabólica, é o que eu disse na live passada. Eu sempre olho o pH. Essa é a minha meta metabólica. É o controle do pH urinário, entendeu? E é com isso que eu vou manejar a minha estratégia. Seja a minha estratégia nutricional, seja eventualmente o uso de um álcali, eventualmente usar um citrato para ajudar um pouco na alcalinização urinária, mas eventualmente só a estratégia nutricional ela dá uma melhora muito significativa na capacidade renal de tamponar a urina. Isso é uma coisa óbvia, você está agindo exatamente no flanco do problema, que é a resistência insulínica. O rim não produz amônio pela resistência insulínica. É exatamente o mecanismo. Eu faço uma analogia numa aula que eu dou a respeito disso, que é o seguinte. Olha, a gente fica às vezes olhando para hipercalciúria, hiperoxalúria, hiperuricosúria, hipocitraturia, e o elefante na sala é a síndrome metabólica. O cara está fazendo tudo errado, chega para você todo torto, ele vive de coxinha e refrigerante. E aí, de repente, você quer mexer numa sutileza que, às vezes, você tirando o elefante da sala, você dá uma melhorada geral e depois você ajusta, né? Para as mulheres, eu falo assim, você não passa o blush antes de tomar banho, não, antes você vai estar indo para uma festa. Resolve, tira o problema, porque o sujeito não é só um par de rins, né, Fernando? Exatamente. O sujeito apesar dessa forma como a medicina, né, as ciências da saúde são divididas, né, de forma encaixotada, o ser humano é único. Então, comer bem, eu vou te falar que é premissa geral para ter saúde, não necessariamente para não ter cálculo. E é isso, né? Você tem que ter em mente a estratégia dos padrões mais do que do nutrição. E aí você vai fazendo, aí é o componente da arte, né? Que aí você vai acompanhando o seu paciente entendendo. Eu já tive pacientes, por exemplo, com síndrome metabólica, que você põe numa estratégia de restrição de carboidrato, mas com algum consumo de fruta, algum consumo de vegetal, que é bem-vindo. E aí, às vezes, o cara piora a oxalúria. Já tive caso. Ele melhorou da síndrome metabólica, teve melhora em várias pontas do problema, mas a oxalúria piorou. Então, às vezes, o indivíduo está comendo muita fruta seca, ele está exagerando. Eu peguei um caso recentemente,
Era uma mulher litiásica com síndrome metabólica, melhorou vários aspectos da síndrome metabólica com o padrão de ingestão de carboidrato, mas a oxalúria dela piorou. Então, e ela tinha um padrão terrível de alimentação prévio, eu coloquei, a gente identificou que ela começou a comer muita fruta seca. E aí teve piora da oxalúria, uma piora importante em função do qual você vai e ajusta. Você dá uma regulada, aí você vai sentindo individualmente, entende? Então, o padrão é um norte, mas depois você vai fazendo um ajuste fino, né? Para mim, a beleza está aí. Exatamente nisso que você acabou de falar. Termos gerais, alguma outra ponderação que você queira falar, Fernando? Eu acho que a gente conseguiu dar uma... Só em relação a vegetal, porque isso aí são detalhes que a gente vai muito na filigrana. Às vezes você tem que tomar cuidado, às vezes, com determinados vegetais em relação a porque acontece, às vezes, o indivíduo está comendo muito vegetal, ricos em fitato, que é um componente típico dessa classe de alimentos. Ele está abusando. Ele começa a piorar a hipercalciúria dele. Qual que é o mecanismo para a audiência entender quando isso acontece? O fitato presente no excesso de consumo de vegetais quela o cálcio lá no intestino. O fitato é uma estrutura química com carga negativa. Ele vira um quelante de cálcio e você libera o oxalato. Então, nesse cenário, o indivíduo pode piorar a oxalúria e metabolicamente ele piorar. Então, são detalhes que eventualmente você pega aí na individualidade, tá? Então, mais uma vez, reforçando a ideia que não há um padrão dito universal, tá? Mas nós não podemos olvidar, desprezar as orientações nutricionais. Quer dizer, ela é feita e pautada, né, por uma boa ciência, embora a gente tenha várias lacunas de fato, né, então, mas também você não pode liberar geral, não perca jamais o fio da meada em relação à mudança comportamental em litíase. Ela é muito importante. E eu queria, até para a gente fechar essa parte nutricional, a gente sempre acreditou no modelo multiprofissional, mas a gente está hoje trabalhando com uma nutricionista de mão cheia, do nosso lado ali. O quanto que isso impacta nesse trabalho, nessa parceria do médico com a nutricionista? Exatamente. Beleza. Sensacional, né? É fundamental, né? Então, assim, eu brinco, a gente fica até mal acostumado, né? Demais. Demais da conta. Outros, essa experiência, né? A sua experiência como agente de uma estrutura multidisciplinar que funciona, você fica até mal acostumado, você não consegue... Você fica tão entusiasmado com o negócio, né, que é difícil até transmitir, né? Eu lembro do meu pai, eu era adolescente, ele me falou um negócio que é o seguinte, olha, trabalhar em equipe é sensacional, desde que você tenha uma boa equipe. O problema é que não é fácil montar essa boa equipe, é uma raridade. E hoje eu acho que a gente está num métier, na Nefroclínicas, que tem essa equipe que realmente nos deixa muito, mas muito mal acostumado, completamente fora do padrão que a maioria vive, infelizmente. A gente tem aí mais ou menos uns 12 minutinhos. Queria que você falasse das principais drogas que podem entrar aí como sendo até protagonistas no tratamento da litíase. Então, essa é a parte mais fácil, tá? Acho que nós conduzimos aqui, por isso que não está desproporcional, não, porque o difícil é chegar até esse ponto que a gente caminhou. A abordagem terapêutica ela não é difícil. Então, se você identificou a hipercalciúria primária, o paciente vai ser manejado com tiazídico, tá? E aí vem 2 pulos do gato que eu queria dar para a audiência. Primeiro é a escolha do tiazídico. Eu sugiro que vocês usem clortalidona, por causa da meia-vida. A clortalidona você pode usar uma vez ao dia só. Se você usar hidroclorotiazida, você deveria usar 2 vezes ao dia o fármaco, que obviamente piora a posologia. Então, clortalidona te permite usar 1 vez ao dia. O grande problema, né, então, é a dose inicial, porque muitas vezes são indivíduos normotensos, alguns até hipotensos. Então, como é que você começa uma droga hipotensora nesse sinal? Aí vai o pulo do gato. Para esses pacientes que são normotensos ou até mais hipotensos, eu mando manipular a clortalidona. Eu começo geralmente com 6,25 manipulado e vou tateando a calciúria ao longo do tempo.
Eu tenho uma gama importante de pacientes, né, então, que controlam com essa dose de 6,25. Isso aí não é muito usado, Bem não é legal, bem escrito. legal. Para mim é uma novidade. Achei Que bem isso, legal. mesmo o paciente que não vai controlar com a clortalidona 6,25, te permite a aderência, porque ele consegue tomar, ele não vai parar de tomar. Aí você vai paulatinamente aumentando. Geralmente eu passo para 10 miligramas, depois para 12,5, depois para 15. Lembrando que geralmente você chega numa dose máxima aí de 50 miligramas de clortalidona. Se for hidroclorotiazida, pode chegar até a 100. Outro detalhe, né, então, que é interessante. O tiazídico, você tem essa questão da hipotensão e você tem a questão do potássio. Então, muito comumente, eu associo a milorida à clortalidona. Então, ao invés, às vezes, de eu aumentar a clortalidona de 6,25 para 10, para 12,5, eu só dou um cheirinho de amilorida. Eu faço uma formulação com 6,25 de clortalidona e 2,5 de amilorida. A amilorida ela tem uma ação hipocalciúrica também. Muita gente não sabe disso, mas ela tem uma ação per se hipocalciúrica. Tá? E isso pode ajudar no controle. Tem a questão do potássio, que também vai entrar nesse. Tem outros vários benefícios nesse contexto. Então, essa dica, tá? Começa a dose pequenininha, fraciona essa dose. Às vezes, ao invés de aumentar, associa a milorida e vai tateando com a Muito calciúria bom. do Bela paciente. dica. Bela dica. É citrato, cara. Então, como é que você repõe citrato? Hoje a gente estava até discutindo aí com o Alexandre e o Felipe Fagioli lá na Nefroclínicas a respeito da reposição de citrato. O sal de eleição para reposição de citrato é o citrato de potássio. Por que o citrato de potássio? Porque para cada mEq de citrato, né, no citrato de potássio, para cada mEq de citrato, você tem 3 de potássio. E qual que é o pulo do gato dessa estratégia, né? Então, porque o potássio, na célula tubular renal, induz a secreção, a produção de citrato, só pela presença do potássio na fórmula. Então, você otimiza, por um efeito sinérgico, a produção de citrato com a droga citrato de potássio. Então, o citrato de potássio é o sal de eleição. Para além disso, se você usar citrato de sódio, você teria o problema do sódio. Eu falei com vocês que o sódio ele é hipercalciúrico. Então, se você dá citrato de sódio, você pode eventualmente piorar a calciúria do paciente. Então, por isso que citrato de potássio é o sal de eleição. Qual o problema? Dispepsia, intolerância gastrointestinal. Qual a estratégia que eu faço? Eu migro para uma formulação de citrato alcalino. O citrato alcalino é uma fórmula... O citrato de potássio você acha na farmácia da esquina. A substância é o litocite. O citrato alcalino você tem que mandar manipular. Depois a gente pode disponibilizar aqui para a nossa audiência a fórmula do citrato alcalino, né? Então, geralmente a gente faz 3 gramas em cada sachê do citrato alcalino. O paciente toma aí, geralmente, 1 a 2 sachês por dia como dose inicial, tá? Lembrando, às vezes, de tomar após a refeição, que isso melhora a tolerância do paciente. E, em regra, a resposta é muito boa. Se ainda assim o paciente não tolerou, ele não tolerou o citrato de potássio em cápsula, ele não tolerou o citrato alcalino, você pode usar o bicarbonato, o nosso bom e velho bicarbonato de sódio. O bicarbonato ele vira citrato no túbulo renal, vai resolver o seu problema da citratura sem trazer maiores problemas gastrointestinais. O grande problema do bicarbonato é o sódio. Pelo mesmo mecanismo que eu descrevi, ele pode eventualmente piorar a natriúria, então você tem que ter um certo controle, mas é uma estratégia, tá? Nos pacientes que não toleram, você pode usar. Em relação ao citrato, existe um paciente que você precisa ter uma atenção a ele, é aquele paciente que tem hipocitratúria em níveis absolutos associados à acidose tubular renal, né? Então, a acidose tubular renal é uma situação anômala de um pH urinário inadequadamente alcalino. Nessa situação, e esses pacientes têm geralmente deficiência de citrato, você repõe citrato e torna a urina ainda mais alcalina. Urina muito alcalina é um ambiente físico-químico favorável para formar cristal de fosfato de cálcio. Então, toda vez que você está repondo citrato para o seu paciente, e ele piora o processo litogênico ao longo do tempo, essa é uma possibilidade, tá? Você pode estar aumentando muito o pH da urina. Então, às vezes, né, eu sou até mais permissivo com os níveis de citrato. Eu vou repondo citrato, mas eu vou acompanhando o pH.
Se o pH subiu demais, eu não deixo subir de 7. Às vezes eu tolero até uma hipocitratura absoluta, entende? Para que eu não piore uma eventual litíase por fosfato de cálcio. Mas lembrando que isso é uma situação mais particular da acidose tubular renal. Que foi o vídeo de hoje da Nefro Academy. Eu falei exatamente sobre a TR tipo 1, a TR tipo 2 e o uso de inibidores de anidrase carbônica, que são algo que, pelo menos por conta do topiramato, tem aparecido mais. Foi a dica aí do dia do vídeo da Nefro Academy. Show de bola. Essa é uma dica bem prática, né? Então, outra dica, cara, que a gente dá é em relação à hiperuricosúria. Então, vamos lembrar do ácido úrico urinário, ele está presente em 2 cenários, né? Ele vai estar presente na litíase cálcica, e às vezes é importante você controlar a hiperuricosúria, lembrando os valores de referência aí, né? Geralmente, para mulher acima de 750 miligramas de 24 horas, para homem acima de 800. Então, sobretudo no contexto de litíase cálcica de repetição, ataca a uricosúria. E a allopurinol, dose de 100 a 300 miligramas. No cenário da litíase úrica pura, no contexto da síndrome metabólica, nem sempre você vai precisar de usar allopurinol. Aí você tem que alcalinizar a urina, aí já é diferente. Tem que trazer o pH para 7 a 8. Você pode usar citrato de eleição e pode usar bicarbonato também, às vezes até uma terapia mista, tá, Netão? Se o paciente não tolerar, você faz os 2 para poder alcalinizar. Então, na litíase úrica pura, você vai alcalinizar a urina, trazendo o pH para 7 a 7,5. De bom tamanho, tá? A oxalúria, né? Oxalúria entérica, você tem que quelar o oxalato no lume intestinal. Então, você faz um quelante, um citrato de cálcio. Então, geralmente, você faz cápsula de citrato de cálcio aí, em torno de 250 a 500 miligramas por cápsula e usa como quelante, igual a gente usa quelante de fósforo. E toma no meio das refeições. Isso geralmente vai controlar, principalmente naquelas oxalúrias entéricas pós-bariátricas. Tem um irmão meu assistindo aqui a live, que é o Túlio, um dos maiores cirurgiões bariátricos do estado, e ele deve se deparar com alguma frequência aí com os pacientes litiásicos pós-bariátrica. E o quelante de cálcio, através do citrato de cálcio, é uma boa dica. Manipular também, você não acha isso na farmácia, tá? A outra é magnésio. A gente conversou hoje com o Felipe e com o Alexandre. No cenário de hipomagnesiúria, você vai usar geralmente citrato de magnésio. O citrato vai ser o nosso sal de eleição para essa reposição. A dose vai variar aí, né? Então, de 100 a 400 miligramas dia, tá? Então, você pode manipular. E, geralmente começa aí com uma cápsula de 200 miligramas dia e vou tateando a magnesiúria nessa posologia é super bem tolerado, tá? Cenário raríssimo que eu não queria deixar passar, cálculo de cistina, cistinúria e cálculo de cistina. Pulo do gato, alcaliniza a urina, pH de 8, tá? Então aí você tem que ser viril na alcalinização, usa captopril para quebrar as pontes de sulfeto do processo de cristalização. E nos casos malignos, pacientes jovens, com doença muito galopante, que podem perder função renal, você pode considerar o uso da penicilamina, que vai ser uma exceção, mas tem que considerar, porque esses pacientes eventualmente vão perder função renal. Eu acho que com isso aí a gente cercou e bebe água pra cacete. Na hiperidratado. Vamos lá, temos um minutinho aqui, deixa eu te agradecer a presença da turma e convidá-los para o Nefro Expert, dia 28 e 29 de setembro, evento presencial, uma imersão pequena, poucas vagas. Primeiro lote tem pouquíssimas vagas até sexta-feira ou até acabarem as vagas. Eu, Fernando, Eduardo Rocha, e mais uma galera. Vi que o Alexandre está aí, o Alexandre também vai estar lá conosco. Então a gente vai trocar muita experiência, falar a respeito de nefrologia, falar de coisas que transcendem a nefrologia, que vão, realmente a gente acredita pessoalmente, que precisa-se ser sedimentado no profissional de saúde geral. Obviamente a gente vai falar mais com aqueles com interesse na nefro, para se sair daquele ponto da mediocridade, né? Que é a relação, aquele local que, não, eu estou na média. Não. Pensa em crescer, pensa em ser melhor, pensa em ter sucesso, porque você acaba entregando mais valor para o seu paciente. Então, clica lá no link da bio, faça uma inscrição. Na realidade, é só colocar seus dados. A Flávia vai entrar em contato com vocês. Conto com vocês lá, vai ser um evento imperdível, né, Fernandão? Não tem a menor dúvida. Você está preparando isso, vai ser um trem espetacular. Vai ser show. Galera, forte abraço, fiquem com Deus. Obrigado, Fernando. Beleza, até a próxima. Né? Valeu, gente. Tchau, Abração. Tchau, tchau.